Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao projeto 929, que acontece todos os dias aqui às 9h29, no horário de Brasília. Então, eu sou a Nayane Paz, sou designer de moda e terapeuta integrativa. Juntei os dois porque eu acredito que a forma como a gente se veste diz muito sobre as nossas emoções. A gente comunica o que a gente está sentindo. Eu sou Thelma Mendes, sou terapeuta integral e eu divido conhecimento com as pessoas no sentido de que ter saúde física, emocional e espiritual em alinhamento conecta com toda a abundância que você merece e você pode ter saúde sim, em todas as áreas da vida. Então, terapeuta integral sistêmica. Isso aí. E hoje o tema vai ser conflito. A Thelma vai falar um pouco mais sobre conflito. Quem já acompanha ela fala muito sobre trauma, conflitos. E hoje a gente vai entender mais aprofundado aí sobre o que é conflito. E você pode já começar respondendo mesmo aí o que é conflito e se tem diferença entre conflito e trauma. Agora é com Certo. você. O conflito, vamos lá, gente. Conflito se entende por desentendimento, quando alguma coisa não está dando certo. Um conflito, ele pode acontecer intrapessoal, eu comigo mesmo, pode acontecer interpessoal, eu com alguém, eu com o marido, eu com o filho, eu com o pai, eu com mãe, pode acontecer intragrupal, dentro de um pequeno grupo, ou pode acontecer intergrupal, grupo contra grupo, fora do meu grupo. Então, o conflito ele acontece não só nessas 4 áreas específicas que eu falei, mas tem mais áreas ainda, tá? E o conflito, ele vem assim, ó, um grande ou pequeno desentendimento. Vamos lá, vamos especificar mais. Então, o conflito pode acontecer por diferença, por, por exemplo, por diferença de expectativa. Eu espero uma coisa e a pessoa espera outra, nós vamos entrar num conflito, tá? Eu acredito numa coisa, a pessoa acredita em outra. Eu acredito que o poder tem que ser meu, a pessoa acredita que o poder tem que ser dela. Eu acredito que é certo gostar disso, comer isso, fazer isso, agir assim, a pessoa acredita diferente de mim, essas coisas vão gerando conflitos, certo? Agora, experiência, gosto, expectativa, personalidade. Uma das coisas que mais geram conflitos é a forma de agir de uma pessoa, a forma de ser de uma pessoa, sabe? Eu sou muito exigente, eu sou muito ansioso, eu sou muito exatista, tá? Eu quero agora, eu quero correto, eu não Uhum. quero se der, eu não quero talvez, eu quero respostas. Então, essas diferenças de comportamento, tá? Que as pessoas, nós já falamos sobre isso até, né? As pessoas falam, é personalidade, é natureza, né? E são sintomas de traumas. E isso é um fator muito forte para gerar conflito, para gerar desentendimento, para gerar confronto. Uhum. Fica claro, E assim, o que é ficou. conflito? E então, já que você respondeu isso, por que que é importante as pessoas entenderem o que é conflito? Porque enquanto nós não tomamos consciência que nós estamos vivendo um desentendimento em alguma área com alguém, enquanto a gente não toma consciência que isso está fazendo mal, isso vai crescendo. É verdade. Certo? Então eu tenho que tomar consciência. Peraí, por que que já tem 5 anos que eu e a minha irmã estamos assim? Peraí, por que que já é a quinta vez que eu tento fazer algo e não dá certo? Então, quando eu vou tomando consciência disso, eu tenho que resolver. Mas por que que eu tenho que querer resolver um conflito? Porque ele tende a crescer. Todo É. conflito tende a crescer. E tipo, isso pode ser também assim, às vezes o marido e a mulher, um pensa de um jeito, o outro pensa de outro, daí eles ficam tendo aquele atrito e nunca resolvem, né? Aí É, um é de um jeito, mas é a natureza dele, é o jeitão dele, aí a pessoa tem o outro jeito e fica aquele conflito sempre. E isso acontece com filhos,
com várias pessoas, né? Então, por isso que é importante você entender. Em todas as áreas, um conflito não resolvido, se você não tem consciência, aquela pessoa que fala, ah, a vida é assim mesmo, e deixa, essas pessoas, elas vão tendo consequências que vão crescendo e atrapalhando a saúde física, emocional e espiritual. Todo conflito não percebido, você não vai resolver. Enquanto você não está resolvendo, ele está crescendo. É importante saber isso. Tá? Enquanto É, você não está resolvendo algo, ele está crescendo. e sem falar na desarmonia que fica, às vezes, no ambiente. Hoje eu até postei sobre a questão da autorresponsabilidade, né? Que a gente tem que buscar ser autorresponsáveis e buscar ajuda e buscar tentar resolver algumas coisas. E, assim, principalmente, não querer mudar o outro, né, também. É a gente buscar entender, mudar, compreender também, às vezes, outro, porque senão você vai acabar vivendo num ambiente, gente, desagradável, com uma energia ruim, vai ficar sempre em conflito mesmo e aquela briga, né? Então, por isso que é importante, esse é o objetivo da live, para trazer desse projeto 929, trazer mais essa consciência para vocês, para ter uma vida mais plena, né? Ter uma vida mais Sim. leve, uma família mais harmoniosa, não só com a família, mas com as outras pessoas ao redor, né? E por onde que a gente começa a buscar resolver conflitos? Assim, eu sei que você já falou mais ou menos sobre a gente observar Uhum. ali, mas por Mas, onde que eu poderia começar e como fazer isso? mas vamos lá, eu gostaria de fazer uma analogia, se você Uhum. me permite, comparando o conflito com sementes, tá? Isso. Então, se eu não quero resolver, se Hum, você viu que tem um problema com teu filho, tem um problema com teu marido, mas você olha que as outras pessoas têm problemas parecidos e você fala, eu não vou gastar meu tempo com isso. Ela uhum. não É gosta de mim, eu normal? não gosto. Ela não gosta de mim, eu não gosto dela, mas tá tudo bem. Minha filha fala que me odeia, ah, deixa pra lá. Então eu não quero resolver conflitos. Eu posso deixar? O que que acontece se eu não quero resolver um conflito? Então, olha só essa analogia aqui. Então, toda semente, ela germina, correto? Você não pode falar assim, ô trigo, flor, vou plantar você, você cresce porque você vai ser sustento ou você vai ser um enfeite. Agora, você, espinho, não, tá? Semente sua vai cair aqui na terra, mas não germina, não dá. As duas sementes, tanto a boa quanto a ruim, vai germinar. Aquele conflito que você não quer resolver, aquele desentendimento por crença, ou seja ali por expectativa diferente, por gosto diferente, por poder, por incompatibilidade. Eu não quero resolver isso. Vai crescer, tá? Então é uma coisa ruim, é um cardo, é um espinho, é alguma coisa, é uma planta venenosa. Ela vai crescer. O fato de você não querer resolver não significa que vai deixar de existir, tá bom? Aham. Então, olha só, toda vez que você não resolve, cresce. Então, por isso que eu digo assim: ah, as pessoas perguntam, eu quero deixar para lá, mas sem olhar, sem despertar consciência para ver o mal que aquilo está fazendo e o mal futuro que aquilo pode fazer. Uhum. Certo? Aí, Certo. qual foi a resposta, a pergunta que você me falou? Eu te dei Falei uma por onde resposta. começar a buscar resolver os conflitos e como fazer isso. Primeiro é você entender que tem e decidir se você vai querer ou não resolver ali, né? E os conflitos, você já mencionou já no início, o que que é? O conflito, essas questões que como que poderia dizer? Que fica chocando ali. Às vezes não dá certo com a outra pessoa, você não pensa igual a pessoa, e às vezes fica naquele confronto. E então, respondendo, resumindo aqui, é isso. Primeiro você também tem que entender se você vai querer ou não. E ela já passou aí que se Verdade. você não buscar resolver, aquilo só vai crescer, né? Mas E veja pessoal, só, Nayane e você que está aqui dentro desse bate-papo com a gente. Imagina que aquele espinho também cresceu, germinou, e veio o pé de espinho bonitinho, e ele vai seguir o ciclo da vida. Ele vai sementear. uhum,
depois que sair as sementes, elas vão cair no solo e elas podem germinar. Então, quando eu não resolvo um pequeno conflito, qual que é a tendência? A tendência é dele crescer, é dele prosperar, é Exato. de novos conflitos saírem daquele conflito. Então, Ô, eu e Thelma, a minha filha, isso diga. entraria meio que tipo aquela coisa do ciclo de repetição, assim, no sentido de se você não resolve aquilo, depois vem outra coisa novamente parecido e vai vindo outra coisa e vai vindo outra coisa até você aprender ou não? Seria mais ou menos Sim, isso? é isso. Só aquele, eu não resolvi, eu vi que tinha um espinho ali, mas ele me machucou só um pouco. Eu pisei ali e ele machucou meu pé, eu tirei aquele espinho, eu fui embora. Ah, deixa pra lá, eu não quero resolver isso. Mas e quando eu piso num espinho que ele inflama, e ele inflama muito, Nayane, eu tenho que ir atrás de tratamento, eu gasto muito, eu tenho muita dor e demora, eu quase perco a perna por conta de que eu pisei num espinho, aí eu vou me despertar. Peraí, eu não quero que outras pessoas pisem nesse espinho. Tem pessoas que eu amo que vai naquele Hum, terreno e pode pisar naquele espinho. Eu vou dar um jeito. Eu vou arrancar aquele pé de espinho. Ou eu vou fazer mais. Eu vou procurar, além de eu arrancar o pé, eu vou ver se não vai ficar raiz nenhuma. É quando a olha. gente começa a encontrar um conflito. Quando que eu vou resolver o conflito? Eu já respondi. Uhum. Quando eu estou muito prejudicada. Quando eu tô sufocada. Me fez tanto mal, e quando eu resolvo ir lá procurar aquele espinho, eu vou encontrar o pé. Aí não basta eu cortar o pé, eu vou querer ir lá na raiz, eu vou querer tirar a raiz. Mas por quê? Porque eu quase perdi a perna, porque eu pisei naquele espinho. Eu quase perdi minha perna, eu despertei. Eu não quero que ninguém, eu não quero que cresça de novo aquele pé, eu não quero que ninguém corra o risco de pisar ali, Nossa, tá? Aí eu maravilhoso. estou indo a fundo para resolver o meu conflito, Uhum. certo? Agora Certo. tem mais. Ô, Nayane, imagine agora que aconteceu todo esse negócio comigo, tá? E aí eu cheguei ali para ver onde estava o espinho. Eu achei alguns espinhos no meu terreno, mas tem uma cerca. Tem uma cerca muito grande. E o pé de espinho tá do outro lado, tá no outro terreno. E agora, o que eu faço? Sabe quando o conflito me fez mal, mas eu olho, ele está no terreno do outro? É o Uhum. meu pai que roubou, é o meu pai que matou alguém, é Uhum. a minha mãe que traiu meu pai. Aí eu vi que o pé de espinho está lá no terreno do outro. O que eu faço agora? Boa Então, pergunta. eu posso melhorar a cerca, autoconhecimento, mudança de crenças, ativar a identidade, reprogramar, que é o que? Me curar de tudo que aquele espinho fez, mudar tudo, minha alimentação para acelerar a cicatrização do meu pé. Sei lá, vou fazer um monte de coisa que eu posso fazer. Eu posso melhorar a cerca, tá? Mas eu não posso pular a cerca e ir lá arrancar o É. pé de espinho do terreno Até do porque é outro. dele, É é do dele, outro, exatamente. é do Eu posso outro. cuidar do meu e cuidar do meu ambiente, do meu ambiente ali da minha terra, para outros não fazer Isso, isso. Mas o do outro tá? é do Isso. outro. Eu vou catar todos os espinhos que estão aqui no meu terreno e vou melhorar a cerca, certo? Isso, certo. Pessoal, mais pro final da live a gente vai falar sobre a rinite, que também tem conflitos aí relacionados a isso, e vamos dar exemplo. Então, se alguém que você conhece sofre com rinite, já envia essa live para ela poder estar assistindo, para ela entender melhor o que está por trás aí da rinite. Nós vamos estar falando porque teve uma seguidora hoje, na verdade é uma aluna também do terceiro DNA, que ela perguntou sobre a rinite e vamos trazer resolvemos trazer já aqui para vocês também, para poder estar compartilhando. Muita gente sofre com isso, eu já sofri com rinite, agora Eu eu não também. tenho mais, já resolvi o conflito e eu tô até ansiosa para falarmos sobre isso, porque foi muito incrível, sim. E agora, então, Você quer acrescentar mais alguma coisa É, sobre o exemplo? você me fez uma pergunta e eu lembro que eu não respondi ela diretamente, eu fui para algum outro assunto. Você falou para mim sobre se não resolve um conflito, pode passar para alguém? Né? Se eu Assim, não aham. resolvo, ele pode se repetir? Pode. Se eu tenho um problema, ou se uma pessoa lá determinada tem um problema muito sério com a filha, ela já Aham. está trazendo isso lá da família dela.
Ela teve problemas com a mãe, agora ela não tem referências para lidar bem com a filha. Ela não conseguiu resolver o problema com a mãe. A vida apresenta de novo para ela o conflito para ela evoluir nessa área. Ela, de novo, não resolve com a filha dela. Daqui a pouco a filha dela casa, vai ter filhos, e ela pode amar muito os filhos que a filha vai ter. Mas tem um conflito ali. Tem um conflito É. sério. Ela não se dá bem com a filha. E agora, como que ela vai ter acesso aos netos? Então, Uhum. conflitos não resolvidos são sementes ruins que elas vão, conforme vão germinando, elas vão dando mais e mais pequenos conflitos. Eu quero ver meu neto, mas a minha filha não deixa. Ela não deixa eu É. chegar lá, eu vou dar um jeito. Ela não pode proibir eu de ver meus netos. Então, eu começo a ter mais e mais atrito com ela. Tá? Agora, Uhum. por onde eu posso começar a resolver um conflito, Nayane? Eu tenho que começar a resolver o conflito pela dor maior. É a dor maior que desperta, entende? A dor maior, no caso lá, se eu pisar no espinho e eu tirar o espinho e seguir andando, tudo bem. Se eu pisar no espinho, inflamar e fizer Hum. com que eu pare as minhas atividades, me fizer gastar muito, me fizer entender que eu corri o risco de piorar muito em algumas coisas da minha vida. Opa! Então, é por ali que eu vou começar. Entende? A Uhum. maioria das pessoas, elas chegam para o despertar, para o transformar, para querer reprogramar a partir do que ela está vivendo no momento. Então, por onde começar? Pelo pior, por onde começar a resolver o conflito? Ou pelo que está te travando, pelo que está te adoecendo, pelo que está te Sim. empobrecendo, pelo que está te privando, pelo que está te amarrando, pelo que está doendo agora. O que está doendo agora? Isso que está doendo agora está falando, oh, resolve, vira o olhar para isso, desperta, busca conhecimento. Esse negócio que está judiando, que está machucando, ele está falando para você, você pode ter uma vida melhor, você pode despertar. Ou Sim. desperta, ou eu vou continuar a te machucar. Mas não é por maldade. Muitas pessoas falam, a vida é assim mesmo, eu vou desistir, não tem jeito para mim. Não, o sofrimento, ele vem sempre com a intenção de te promover evolução. É verdade. A reprogramação, ela conecta cada um com o poder interno que é dado por direito, Sim. certo? Então, os problemas, na verdade, eles deveriam, e eu ensino muito isso, desculpa, eu ensino isso. Quando nós chegamos num patamar, depois da nossa reprogramação, nós chegamos num patamar de poder que nós começamos a agradecer o problema, Uhum. a agradecer aquele conflito. Eu começo a Sim. agradecer. Quando eu chego num ponto de começar a agradecer, eu começo a ficar em paz. É, porque é através dele que a gente começa a observar, né, o que que tá de errado. É, e o que eu acho muito interessante é porque o nosso corpo é muito inteligente, né? É, começa às vezes doer em determinado local ou dar algum problema no nosso próprio órgão, no nosso próprio corpo. O nosso corpo é tão inteligente que ele fica assim, fica com atenção ali, nisso. E às vezes você não dá atenção. E ele é inteligente, ele avisa, que bom. Então, assim, quando dói ali é um sinal, é para você ligar o sinal de alerta. De tipo, olha, tá doendo ali, você tem que resolver alguma coisa ali. Ah, Perfeito. eu tenho um ovário policístico, tá, mas por que será que eu tenho? Vamos dar uma atenção aqui. Ah, meu fígado tá com gordura, tô com gordura. Por que meu fígado tá acumulando gordura? Porque, Thelma, acontece às vezes de pessoas ter uma alimentação saudável. Você vê que a pessoa cuida muito da alimentação e tem gordura no fígado. Por que será que a gordura está acumulando ali? E tem pessoas que comem errado e Uhum. não acumula, mas são pessoas leves, pessoas tão de bem com a vida e não acumula gordura ali no fígado da pessoa. Então, assim, por isso que eu falo, é muito incrível como que o nosso corpo é inteligente. Se tá doendo, gente, agradeça que tá doendo ali, porque tá te dando um alerta que você tem que ter atenção naquilo. E todos os órgãos, tudo ali vai ter um sentido, vai ser alguma coisa que tá desregulado aí. E eu É vou ler isso. o que a Cristiane falou aqui assim, ó. Procurei a Hum. Thelma justamente por isso. Conflitos não resolvidos crescem e acabam machucando cada vez mais pessoas e nós mesmos somos os mais prejudicados. É Verdade. maravilhoso a pessoa sair do vitimismo e ver que ela tem que ir atrás, autorresponsabilidade também, né? Uhum. De
de resolver aquilo. Ela é responsável ela tomou a decisão. Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu posso seguir para a próxima pergunta. Existe alguma exceção Isso que eu ia te sobre, perguntar. Existe alguma sobre exceção? algum conflito que você pode deixar para lá? Eu acredito que já ficou respondido aí. O conflito que você tem que deixar para lá é aquele conflito que a raiz dele não está no teu terreno. Então você resolve toda a parte que liberou o seu terreno e você deixa para lá se a raiz do conflito está em outro terreno, certo? Aí é a inteligência emocional que entra em ação. Qual que é a maior ferramenta para resolução de conflito? É desenvolver a inteligência emocional. Tá? Os conflitos todos acontecem aqui na área emocional. Sem inteligência emocional, a gente não consegue administrar. Tem conflitos que eu vou ter que conviver até o fim? Sim, mas com a inteligência emocional eu aprendo a me alimentar desse conflito e não a matar a minha vida diariamente. Só com inteligência emocional. Tem conflitos que vão ser necessários para que eu consiga evoluir. É como aquele treinador que judia muito. Que você fala, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Aguenta, mais um. Aguenta, mais Uhum. 5, mais aí 500 metros. Aquele treinador, ele está tirando o melhor de você. Ele está fazendo você acordar na dor para entender que você pode, sabe? Então, tem Sim. conflitos que vão nos acompanhar, dependendo da pessoa, dependendo do potencial da pessoa. E olha, as pessoas as que carregam maior poder, aquelas pessoas que carregam maior habilidade, são as pessoas que vão sempre estar sendo desafiadas por algum conflito que está no terreno do outro, que joga alguns espinhos. Uhum. Tá? A inteligência emocional vai dando esse poder de percepção, certo? Tá bom. Então, E pode falar. pode, pode, pode finalizar, se você tiver. Aí, depois dessa O que eu ia explicação te, que eu per... estou dando, pode o que eu falar. ia te perguntar é se depois você pode dar um exemplo de algum conflito que você resolveu e foi muito bom para você, assim. Você precisava de resolver aquele conflito e você viu a melhora para você. E até mesmo, às vezes, assim, é uma coisa que é do outro, mas você conseguiu resolver aquilo. Tipo Todos assim, porque o que o outro faz para você diz sobre o outro, né? Não é uhum. sobre você. E às vezes você consegue resolver algo ali, você puxar a autorresponsabilidade para si e até deixar o outro, a pessoa continuou do jeitinho que ela é lá, mas você conseguiu lidar melhor com aquele conflito. Agora você não fica mais nesse conflito, né, com a pessoa em relação àquele assunto. Tá. Você teria algum exemplo? Você fez uma pergunta de um conflito particular meu que eu Isso, resolvi. que foi muito bom assim para você? Você se Um lembra conflito, agora? um conflito particular meu, resolvido, e da minha parte, mas que ele continua Isso. existindo, Aham. resolvido da minha parte. Eu reprogramei a minha mente para viver independente do conflito que está latente. Ele está vivo. O pé de espinho está lá, está grande. É a questão da separação de relacionamento entre eu e minha mãe. A Uhum. questão que a vida apresentou uma questão lá na minha tenra idade, quando eu era pequenininha ali, Isso. a minha mãe tinha um conflito muito sério com o meu pai. E foi impossível os dois continuarem. Em um determinado momento, começou a surgir risco de vida e ela teve que sair do relacionamento. Na época, como que fugindo. Uhum. E me deixou. Então, o que hoje a gente fala, o que me abandonou. É. Eu entendi isso na minha reprogramação, na minha forma de usar a inteligência emocional para trabalhar esse conflito. Eu fui entendendo que ela precisou fazer. Eu fui entendendo que foi a melhor coisa que poderia ter sido feita no momento. E que tudo o que aconteceu comigo, depois que ela tomou essa decisão e concretizou essa ação, todo o sofrimento que aconteceu comigo, eu coloquei para mim como treinamento. E isso é uma das bases que eu uso para ajudar pessoas, porque a história de sobrevivência, a história de superação, a história de ressignificação, a história de reprogramação normal minha, é o que deu certo até aqui.
né? Estou viva e é o que eu tenho como base para ajudar outras pessoas. Então, na verdade, hoje eu olho para tudo isso e tenho muita gratidão. Obrigado por ter me deixado. E agora, mas e depois? Depois teve pequenas dores? Sim, à distância. Até Uhum. hoje nós temos uma boa amizade e de verdade. Quase todo dia tem comunicação. Bom dia, minha filha. Deus abençoe o seu dia. Bom dia, mãe. Amém. Deus abençoe o seu dia também. Quase todo dia tem uma comunicação, mas nesse nível Uhum. de ficar 10 anos sem se ver pessoalmente, de ficar 9 anos, 5 anos, de passar na cidade de ônibus, ou eu passar na cidade lá de carro, não tem aquela ligação de, vou passar ali, vou visitar, não teve até aqui. É um conflito resolvido da minha parte, mas existe, ele é vigente, ele está vivo e pode evoluir muito nesse acerto ainda. Então, eu tenho consciência. Pode evoluir muito, eu estou envelhecendo, ela está envelhecendo. Algumas situações no decorrer do nosso envelhecimento podem ir acontecendo e promovendo uma mudança. Mas esse é um conflito que eu resolvi parcialmente da minha parte, e que ele está latente e que pode me trazer muita evolução ainda. Que eu consigo Sim. ser grata por ele, Sim. grata de verdade, e eu entendo que ele ainda pode me trazer muita Te evolução. fez muito forte e as pessoas podem se inspirar no sentido de que o quanto que você ajuda outras pessoas vendo que você superou, você tá aí buscando resolver cada dia mais esse conflito e você se tornou Isso. uma pessoa que isso fez você estudar mesmo assim, fez você ajudar outras vidas. Não é isso que te fez desistir e ficar de cabeça baixa. E você vivendo isso, você também entende a dor de quem passa por isso, né? E acaba que você consegue, e você tendo esse pensamento igual o que você ensina aqui. Às vezes uma pessoa que poderia se sentir chateada por ter vivenciado isso, a partir de agora, assistindo, quem sabe pode estar pensando, poxa, isso deve ter me feito uma pessoa melhor. Olha do que eu sou capaz, né? E olhar sem julgamento para a mãezinha. Que você fala da tua mãe, eu sinto amor. Você não fala com uma forma de julgamento. Porque cada pessoa tem os motivos, ela dá o melhor que ela tem naquele momento. Então, assim, Que ela foi a pode situação. dar. É o que ela pode dar. E isso, e assim, e tá tudo bem. E é muito interessante e muito importante a gente falar aqui sobre o não julgamento dos pais, não julgar os nossos pais. Claro que isso pode ser tema para uma outra live, mas já agora a gente já pode falar sobre isso, que é muito importante. Um dos fatores é essa Uhum. parte de você não julgar o que seus pais fizeram, os motivos do que eles fizeram, certas coisas. Mais Isso. pra frente vocês vão Mas, entendendo. mas olha só, Nayane, como que é interessante a gente buscar a inteligência emocional e buscar se reprogramar. Esse acontecimento, ele me promoveu todas as coisas boas que eu estou acessando hoje. É verdade. Mas se eu não tivesse me reprogramado, se eu não tivesse despertado a minha consciência, ativado o meu terceiro DNA, eu poderia não estar usufruindo disso e não estar nesse caminho de crescimento que eu estou hoje. Então, Uhum. os nossos conflitos, a tendência é que o maior conflito esconde a maior oportunidade. O maior conflito esconde a maior oportunidade. Sozinho dá para lidar com isso? Demora. Sozinho demora muito. Por É. mais que eu já comentei com vocês que eu não tinha consciência disso. E agora, depois dos 50 anos, que eu fui descobrir que eu fui uma criança autofeliz. Eu decidi ser feliz, independente do que estava acontecendo, para mim conseguir sobreviver. Então, se você falasse mal de mim, se você roubasse meu lanche, se você me sabotasse, qualquer coisa que você fizesse, eu decidi que eu continuaria sendo feliz. E isso foi bom. E eu não entendia nada que existia esse negócio de auto feliz. Eu não entendia. Aham. Agora, depois dos 50, depois de muitos anos como terapeuta, que eu fui entender que eu fui auto feliz. No decorrer, tá? Dessa jornada, eu, mesmo sendo auto feliz, eu estacionei.
foi a hora que eu precisei buscar conhecimento. Quando a gente busca ajuda, lembra? Quem assistiu, quem está acompanhando todos os nossos encontros aqui, no nosso projeto, já vai saber que eu falei, se a gente cai no buraco médio, a gente sai. Mais fundo, se eu tiver habilidades, eu saio. Se eu estiver lá mais profundo, eu vou precisar gritar, pedir para alguém me ajudar a sair. Tudo isso faz parte. Então, Sim. todo conflito, nossa, elas estão falando aí, até a Menayane está falando um negócio aí, mas elas não têm ideia do conflito que eu tô. Elas não têm ideia. Esses tempos uma pessoa falou, não, você pensa que é fácil? Não é fácil. Não é fácil eu estar apaixonada pelo marido da minha filha. O que que eu faço envolve muita coisa. Não é fácil. Busca ajuda. Sozinho não dá. Tem coisas E o quanto mais feias. cedo, né, Thelma? Mais rápido. Como você falou, você tá às vezes numa altura, aí depois você vai só se afundando, se afundando. Então, quanto mais cedo você despertar, e eu até ia te perguntar quanto tempo que demora, às vezes, para um conflito, porque às vezes pode ser resolver muito rápido, mas pode ser que às vezes demore anos. A questão da minha rinite, que eu vou falar depois, Ah, demorou acho que uns 2 anos, literalmente, para eu soltar de vez. Por quê? Porque eu fui tentando sozinha. Eu entendi e fui tentando sozinha e depois eu fui estudando mais, fui me aprofundando mais, até que eu consegui. Mas já respondendo até isso, né? Então, quanto tempo? Poderia falar mais sobre isso? é, Quanto o tempo, tempo? o tempo de resolução é variado. Quanto tempo o quê que você vai falar? Oi? Quanto tempo, Como assim, concluir? que um conflito pode se resolver? Só para as pessoas também já ter noção. Tipo, de imediato ou demora muito? Depende da percepção da pessoa. Tem pessoas Exatamente. que elas têm, desculpa, tem pessoas que elas têm uma capacidade de percepção que faz com que ela entenda, tenha clareza. Ela abre um mapa mental e fala: nossa, tá aqui o pé de espinho, tá plantado em tal terreno, e ela já vai ali mentalmente, consegue arrancar a raiz, e aí ela resolveu aquilo. Os sintomas vão desaparecendo, ela entendeu, ela mudou a alimentação, ela mudou a forma de pensar e sentir sobre aquilo. Tem Uhum. pessoas que têm uma percepção diferente. É mais difícil, agora que ela encarou, ela vai viver um sofrimento de novo, porque ela entendeu. Vamos pegar o caso da renite. O que, que é a renite? A raiz emocional da renite. Ela tem uma pequena extensão aqui, porque depende da percepção da pessoa. Sim. Mas, geralmente, uma pessoa tem rinite quando ela convive com situações que ela não gosta, ela não aceita. É como que eu não gosto desse cheiro, eu não gosto de estar no meio disso, eu não gosto de estar respirando isso aqui. Eu não gosto de estar vivendo aqui. Mas, menina, a maioria das pessoas que têm rinite não tem percepção que é por conta dessas emoções. Porque, eu Exatamente. estou nesse emprego, eu tenho que ir todo dia, daqui que vem meu sustento, mas eu Uhum. não gosto de eu ter que ir. Eu não gosto de eu ter que chegar lá e lembrar que eu deixei os meus filhos. Ou então, eu tô aqui, eu tô casada, eu casei com um homem que eu amo. Eu vim para essa cidade porque eu amo. Mas eu não gosto de morar no fundo da casa da minha sogra. Mas a pessoa não tem percepção que é isso. Sabe? Exato. Eu tô aqui, eu vim congregar aqui nesse lugar, nossa, e as pessoas me tratam tão bem, mas eu não gosto de ter descoberto que esse padre, que esse pastor, não é isso que está aqui na frente. Eu não gosto porque eu descobri, eu cheguei num momento e eu vi ele sendo totalmente diferente. Então, eu não estou respirando bem, Max, nesse lugar. É, Eu não estou aceitando isso. Está fedendo, essa situação está fedendo. Mas eu não tenho nem consciência do que está fedendo. Então, exato. quando você vê, depende da percepção. Dependendo da percepção, a pessoa chega, conta ali, né? Eu tô com todos os seios faciais inflamados, eu tenho muita coriza. Então, o terapeuta que é especializado nisso, nas doenças emocionais, né, que entende isso, o terapeuta ele já vai abrir um campo nessa situação. Como que você está vivendo? Que É. ambiente você está? O que está acontecendo? Quando Ô, menina, começou?
Quantas vezes eu, como terapeuta, tratando a pessoa com seios faciais todos inflamados, com crise, espirrando toda hora ali na frente, né? E aí eu vou tentando levar a pessoa para aquele campo, a pessoa sai, não tem nenhum problema. E quando é Uhum. assim? Não. Tem Uhum. alguma coisa que você não está gostando, que não está legal para você? Não, tá tudo bem. A negação, a negação. Aí entra a especialização, a experiência de um profissional para entender que aquela pessoa ela está bloqueando, ela ou aquilo está mais abaixo, está no subconsciente, Aham. certo? E aí, Certo. quando a gente consegue trazer clareza para a pessoa, você está feliz com o quê? Você está morando aonde? A pessoa vai falando, você gosta de morar? Ah, eu gosto. Eu não estou pagando aluguel. Estou falando para você de um caso que estou me lembrando aqui e aí estou usando ele e vou trazer ele com mais clareza. Uma pessoa me procurou com muita, muita crise. E aí, o que você perdeu alguém? Não, perdi alguém, mas já tem 3 anos. Você superou o luto? Bom, olha, eu sofro ainda e tal. Aí conversamos um pouco, tal, e de momento pareceu ser aquilo. E agora, como está a sua vida? Onde você está morando e tal? Eu estou morando em tal lugar. É bom lá? Ah, é bom, sabe? Eu tento fazer ser bom, mas, menina, na verdade, eu não gosto da pessoa que mora do lado. Por quê? Uhum. Porque a pessoa vem, chega, entra, mexe nas minhas coisas, pede coisas que eu tenho que entregar para a pessoa sem querer. Opa, aí a gente já começou a ver um um pouco mais sobre. E aí a pessoa então teve consciência desse conflito. Isso aí te faz ficar triste? Sim. É como se você estivesse chorando por estar vivendo um lugar desse. Na verdade, eu sinto que eu não posso sair. E se eu for falar que eu não gosto, vai ficar pior para mim. Tá entendendo o tamanho do conflito? Porque Sim. tudo tá falando que é a melhor coisa estar ali. Que tem que ser grato por estar naquele canto. Que tem que deixar essa pessoa entrar. O que, que tem deixar essa pessoa entrar? O que, que tem deixar essa pessoa pegar o que ela quer dentro da minha casa? Então, é como que se eu estou vivendo uma situação que não tem como eu falar que eu estou triste, não tem como eu falar que eu não gosto, não tem como eu falar que eu não gosto dela e que eu não quero ela, porque todo mundo vai falar, você tem que gostar dela e querer ela, porque é ela que está te ajudando. Resolvido, então, entendido, melhorou? Melhorou a rinite. Sarou? Não. Levou quantos meses? 6 meses. Foi o tempo da pessoa conseguir confrontar, enfrentar e falar que queria mudar. Olha Quando a só. pessoa mudou dali, a pessoa falou: sumiu, acabou, Aham. agora não melhorou, porque estava com crise contínua. Quando conseguimos chegar ali, a pessoa falou: nossa, fico 15 dias sem ter crise. Menina, eu já estou Aham. conseguindo dormir com ventilador, estou conseguindo dormir com ventilador. Gente, e tô dormindo, não tá trancando, não tô espirrando a noite toda, o meu olho não tá coçando mais. Ai, daqui a pouco, com 15 dias, voltou. Tive uma crise. Era o processo. Uhum. Mudou, mudou de lá, cadê? Nossa, nem acredito que eu sofri tanto tempo com isso. Acabou, Exato. acabou. Então, respondendo você, tem um tempo de percepção, de resolução. A maioria das Sim. pessoas que estão ouvindo aqui, a maioria das pessoas que já estão com o terceiro DNA ativado, que quiseram ativar o terceiro DNA, que despertaram a consciência, elas estão dentro de um grande conflito. Sim. Então, a gente tem muitas melhoras, mas a gente continua crescendo, desenvolvendo inteligência emocional, desenvolvendo inteligência espiritual e entendendo como É. sobreviver dentro. Sim. E para Desculpa. mim, foi assim, eu falando que demorou 2 anos, porque foi 2 anos desde quando eu soube, eu localizei, mas eu não ressignifiquei ali no momento, né? Na terapia você me falou e eu localizei, porém eu fui adiando, sabe? Não vou mexer nisso aqui agora, não. Deixa isso pra lá, fui adiando. Aí, quando eu atacava muito, eu lembrava, falava, não, tentava ali eu mesma conversar comigo e tal. Aí começou, eu vi que começou a diminuir. Foi diminuindo os sintomas, mas
no dia que sarou mesmo, foi quando eu decidi. Falei, não, agora eu vou ter que resolver mesmo isso. E vou contar resumidamente aqui, porque até mesmo por conta da Cláudia, não sei se pode ser que conecte com ela. Eu não vi ela, não sei se ela entrou aqui, mas ela também passou por muitas perdas, né? Ela perdeu um filho, pelo visto foi suicídio, e ela tem uma vida muito traumática mesmo, assim, foi algo muito terrível que aconteceu. E eu tô contando o caso dela porque, no meu caso, a rinite começou foi quando eu perdi minha filha. A minha primeira filha. Eu tive uma filha antes do Jonathan e foi ali, tipo, eu perdi, minha filha, perdi assim, morreu, né? Eu tive um natimorto, com 7 meses eu tava de gestação e ela morreu. Beleza. Aí saindo de lá, eu vivenciei algo que uma pessoa me falou que me deixou muito desconfortável e me cheirou mal. A pessoa falou algo pra mim, você vê que é do outro. Eu vivi num conflito assim, isso, o que o outro me disse gerou uma rinite em mim. E, nossa, mas demorou pra eu entender. Quando eu entendi que eu tava com algo que o outro colocou em mim, tá aqui, ó, o outro não vai tirar, porque ele nem lembra que falou isso pra mim. A pessoa nem lembra do que ela fez. Mas aquilo me cheirou mal e aquilo foi e desenvolveu isso em mim. E aí o que que aconteceu? Eu tinha ranço da pessoa. Eu peguei um ranço, não é que eu odiava a pessoa e desejava o mal, porque eu falo, não tenho capacidade de desejar o mal para a pessoa. Mas se fosse assim, para eu fazer algo de bom para essa pessoa, eu falava, não, essa pessoa que se resolva sozinha, Uhum. sabe? Ficava ferida, eu fiquei ferida. Daí era difícil eu conviver com a pessoa, era muito dolorido, porque eu falei, poxa, eu acabei de perder minha filha, a pessoa vir me falar uma coisa dessa, não entender a minha dor e já chegar me mandando uma coisa dessa tão insensível. A pessoa nem lembra que falou isso pra mim. Nem lembra. E eu fui entendendo isso, e assim, a minha rinite atacava principalmente antes da minha menstruação, que era sempre porque eu tinha acabado de perder minha filha, tava no período de Uhum. sangramento, daí toda vez antes de eu menstruar, sempre me dava crise de rinite. Sempre me dava, já falando, vai vir a menstruação, porque começou o nariz e atacava muito. E depois que eu localizei isso, entendi onde que iniciou, porque eu não tinha, que foi na terapia, e daí conforme o tempo foi passando, e eu fui entendendo, entrei no método terceiro DNA, fui estudando, fui entendendo como que se ressignifica, né, a gente mesmo. Aí chegou o dia que eu comecei a ficar muito desconfortável e entendi, assisti a aula do perdão, muito importante, tá no terceiro DNA, Perfeito. assisti a aula do perdão e eu falei assim, tá aí, é o que me falta. Você entende? A pessoa Uhum. tá ali, o que é do outro, a gente vai aprendendo que o outro só oferece o que ele tem. Uhum. Então, Uhum. assim, eu preciso de perdoar. E como que eu perdoei? Fazendo boas coisas para essa pessoa, ajudando com amor. E não adianta você tentar enganar. Não tem como você enganar o universo, não tem como você enganar Deus, não tem como, gente. Não adianta eu só fingir aqui que eu ia ser boazinha para a pessoa, entende? Porque eu ia estar me enganando. Não ia resolver, eu fingi ser boazinha para a pessoa. Eu tinha que ser verdadeiramente. E eu comecei a ajudar aquela pessoa na verdade, comecei a ajudar a esposa da pessoa. Mas isso estava impactando na família, impactava nele. Eu estou Uhum. abençoando ela. A oportunidade que a pessoa às vezes teve, assim, veio reclamar sobre o parceiro até. Eu poderia ter falado, é mesmo, ele é muito assim. Ele fala o que não deve, ele magoa as pessoas com palavra? Não. Eu fui lá e aconselhei ela com amor, expliquei para ela que cada um, né? Se a pessoa às vezes não tem aquilo, como que você quer exigir algo de alguém que ela não tem aquilo, não tem como você exigir amor, compaixão de uma Uhum. pessoa que não teve aquilo, às vezes a pessoa não teve. Como que ela vai te dar se ela não tem? E a pessoa Perfeito. foi É tendo isso aí. melhora no relacionamento dela. A pessoa falou assim, Nayane, ela começou a olhar aquele homem com outro olhar. E quando eu falei para ela olhar ele com outro olhar, automaticamente aquilo voltou para mim olhar ele com outro olhar e sentir compaixão. E comecei a ajudar essa pessoa nos negócios dela. E depois comecei, aos pouquinhos, eu comecei a fazer por ele. E aquilo foi dando, me enchendo tanto de amor que realmente eu perdoei. No dia que eu senti que eu fiz aquilo realmente com todo o amor do mundo, pronto. Foi Acabou. hoje. Chegou a A menstruação, rinite eu, acabou. cadê a rinite? Cadê a rinite?
eu perdoar o É outro maravilhoso. trouxe cura para mim, Isso é evolução, é trouxe evolução, cura para é a mim. troca de energia, a troca de frequência, e cada pessoa tem um tempo para isso. Mas despertar o Isso, terceiro DNA e entender o que é ativar a consciência, coloca a isso. pessoa já no processo, né? Agora, quanto mais conhecimento, mais a gente acelera o É. movimento de evolução. Quanto mais Quanto, conhecimento, mas é um quanto mais você processo. se isso, e quanto mais você se dedicar de resolver, realmente vai ali, tudo tem um tempo para se ajustando, mas é Isso. isso, se dedica, se esforça em estudar. A minha irmã, assim, é um grande exemplo para mim, eu gosto muito de mencionar ela, porque eu vejo o quanto que ela sempre está estudando, revisando aquela aula, ela vê que aquilo, principalmente dentro do método terceiro DNA, nossa, esse ponto aqui, eu preciso de resolver isso. Ela volta, às vezes ela assiste novamente, ela fica. Foi isso que eu fiz. Falei, não, eu preciso desse ponto. E é isso é o interessante do curso, né? Fica ali pra gente Isso, o bom sempre é acessar isso. isso, você ter um ano de acesso àquele conteúdo e depois Isso. disso ficar dentro de um grupo, ficar E dentro uma comunidade. de uma comunidade, né? Pessoas despertas têm que continuar com pessoas despertas, nós não podemos nos afastar. Certo? Para poder manter isso aqui. Mas é linda a tua história de superação da renite. E eu acredito que vai conectar com muitas pessoas. Que até ontem uma pessoa me falou, Thelma, eu estou dentro do método. E foi tão bom ouvir você falar na live que você está passando por um enfrentamento, está passando por um processo de novo de evolução sobre determinados assuntos e tal. Ela falou assim, nossa, me deu um alívio, porque eu pensei, gente, eu ativei o meu terceiro DNA e agora o negócio está aqui, eu não consigo resolver. Não significa que você ativou seu terceiro DNA, que agora você se transformou num extraterrestre, que vai viver imbatível, inabalável. Significa que agora você tem percepção, é diferenciado o seu modo de resolução. Você é muito menos afetado. A gente consegue lidar com as coisas no emocional sem trazer para o físico. Tá? É nesse sentido. E é um processo que é como eu fazer a academia. Né? Eu não consigo entrar lá em um mês, eu tirar toda a flacidez e definir com músculo. Eu estou lá. Hoje mesmo eu estava lá fazendo um exercício difícil e pensando, ai, daqui 10 anos, aonde eu estiver, eu vou estar diferente sendo da minha idade. Com 60 anos, aonde eu estiver, vai ficar claro que eu cuido do meu corpo. Então é ali, difícil de fazer, mas pensando, nossa, vai cada vez ficar melhor. Eu não vou desistir, eu não vou parar. Diferente, porque olha para você que antes de ter despertado, ativado o seu terceiro DNA, estava levando assim, ó. Estava levando de qualquer jeito. Agora que despertou o terceiro DNA, agora eu tenho consciência de quem eu sou, aonde eu estou, aonde eu quero chegar, né? Exato. Vamos voltar a falar mais sobre essas questões de rinite para ajudar mais a Cláudia? Vamos. Né? O nosso Aham. intuito aqui no nosso projeto é alimentar muito bem as pessoas que já estão ativadas no terceiro DNA e trazer consciência de que dá para mudar para essas pessoas que estão chegando aqui que ainda não entraram, que ainda não se Sim. ativaram. Tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui, ó. Deixa eu voltar para a gente encerrar. A Nayara falou, e sobre questões de obesidade, quando a gente não consegue ter disciplina, vamos ajudar ela amanhã, no nosso próximo horário, que o nosso Pode tempo agora ser. está encerrando. Uhum. Pode ser? Vou Então até tá. anotar. Já vou deixar Nayara, até anotado. isso, a Nayara também pode ir no meu direct ou no seu, né? Se ela é Uhum. minha seguidora ou sua, mas ela acho que ela é minha. Aí pode ir lá no direct e formular as suas questões, a sua dificuldade. E amanhã a gente traz aqui mais assuntos sobre questões emocionais, traumas que podem desencadear essa dificuldade de resolver a obesidade, de perder peso. Certo? Foi tão bom falar com vocês. Nossa, é minha pílula de energia diária. Estou muito grata por esse projeto. E amanhã nós estamos aqui pontualmente às 9h29 do horário de Brasília, é isso? Isso, 9h29? e hoje também não pode esquecer que hoje tem live. Hoje tem Às live. 19 horas, no 19 horário de horas do Brasília, horário de também vai ter Brasília. live. De aquecimento da Isso, jornada da reprogramação. isso E em aí. breve a gente Às vai precisar 19 horas eu passar a data. espero todo mundo às 19 horas, então. Certo? Para a Isso, live. certo. E aceitamos sugestões de assuntos também, porque essas lives da jornada de reprogramação são lives aula, que já é para Isso. contribuir diretamente com a sua transformação. Então, Sim. manda as suas questões, manda as suas dificuldades, que aí a gente já vai trabalhando isso nessas aulas.
certo? Exatamente. E essas aulas também aqui, ó, essas lives, tanto do 929 como da jornada, tá ficando lá no YouTube. Essa aqui a gente vai colocar até meio-dia, já vai estar disponível no YouTube. E a da jornada, vocês também podem estar assistindo lá no YouTube. Caso não queira estar assistindo aqui pelo Instagram, no YouTube também vai estar disponível. Daí vocês podem assistir ao vivo lá, tá bom? Perfeito. Você quer falar mais um pouco sobre a rinite para ajudar a Cláudia, que você falou? Vai encerrar com Quero falar, mas mais vou alguma falar coisa? amanhã, porque agora eu Ah, sim. encerrei e Aham. a minha cliente já está esperando. Ah, sim. Saindo dessa live, já vou para o Então tá atendimento. bom. Então amanhã a gente dá continuidade, tá Então bom? a gente espera vocês hoje às 19 horas, no horário de Brasília, para a jornada da reprogramação, né, Thelma? Isso Fiquem aí. com Excelente Deus, até dia amanhã. a todos. Excelente dia. Gratidão. Até amanhã.